durante o céu. E agora, Silverino, que parte tem o homem nessa história? Como é que o homem entra nesse conflito? O que acontece depois desse momento que o conflito sai do céu e vem para a terra? Bom, como o Helry sintetizou aí, no estudo passado nós vimos o conflito e as suas extensões e toda a sua influência, as suas abarcações no céu. Hoje o nosso objetivo vai ser tentar ir até a cruz. Eu pensei que a gente conseguiria chegar à parte final, mas eu acho que vai ficar muito corrido, né, o conteúdo. Então a gente vai tentar chegar pelo menos até a cruz e aí na parte 3 vai ser tranquilo, que a gente vai trabalhar indo para o final para a missão da última geração, para aqueles que creem, para aqueles que não creem, para a missão da igreja remanescente, se é Deus mesmo que vai fazer tudo no final e o homem vai ficar de camarote assistindo, enfim, isso a gente vai ver no próximo domingo, na parte 3. Esse vai ser o clímax, então, da situação. Vai ser o grande finale. O grande finale. O fechamento. Eu estou aqui com os meus livros de suporte. E rapidamente, Silverino, se você tem alguma pergunta que você quer fazer enquanto o Silverino estiver ali lendo alguma passagem, você pode mandar no nosso chat aqui, que o nosso pessoal, a nossa equipe vai estar me enviando e eu vou estar fazendo ao Silverino, tá? Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vamos fazer o possível para a gente explorar ao máximo esse conteúdo, para não ficar nenhum resquício de dúvidas, que não surja nenhuma polêmica, nenhuma dificuldade de compreender o que está sendo apresentado aqui, ok? Eu queria começar então, Helry, Primeiros Escritos, página 145. Diz assim, nós fechamos no estudo passado ali vendo que houve um grande concílio no céu, e nesse grande concílio, os seres celestiais foram chamados para testemunhar onde Deus revela a verdadeira posição de Miguel. Certo. Como o grande criador, como o grande mantenedor do universo. Ou seja, Miguel vive com vocês, sim, o arcanjo Miguel, mas ele é um Deus tão essencialmente quanto eu. E aí nós vimos que até mesmo, na página 37, que até mesmo Lúcifer se curvou e tremeu de amor por Jesus, quando soube que, na verdade, Jesus era o pai dele. Nossa. Ok? E aí, Primeiros Escritos 145, justamente nós estamos nesse mesmo cenário, mas agora avançando um pouquinho depois. Certo. Diz assim, mas quando Deus disse a Jesus, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus, ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não o foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. Ok. Nós estamos ali falando o momento em que, novamente, se instaura no coração de Lúcifer os ciúmes, a raiva, o desejo de exaltação própria, o eu muito aflorado. E isso aconteceu, na verdade, quando Deus informou que o homem seria criado. Então perceba que a criação do homem foi o pivô, ou a última gota para a grande rebelião de Satanás. Então, na verdade, nós estamos envolvidos no conflito antes mesmo do nosso nascimento. Sim. Quando ainda éramos somente um átomo na mente de Deus. Sim. E Satanás, nesse momento, ele então se inflama e caminha para a rebelião aberta. O homem e a mulher foram criados, Satanás é expulso para a terra, e aí nós sabemos que ele conseguiu seduzir Adão e Eva à queda. A página 146 do mesmo livro diz que os anjos caídos choraram e pediram para serem reintegrados no céu, mas ali fala que Jesus sabia o que passava no coração deles, e de Lúcifer. Lúcifer também quis ser reintegrado, mas sabemos que foi um falso arrependimento, e ele não foi. E isso fez com que o ódio dele aumentasse. E ele fez o quê? Eu vou arrebatar da mão de Deus o Adão e Eva, recém-criados. E a partir deles eu vou fazer uma grande nação para mim, e juntos nós vamos nos rebelar, como a senhora White fala, juntos nós vamos nos rebelar contra o governo de Deus. Interessante, Silverino, que isso causou um impacto no universo, né? Um impacto tremendo, né? É. Porque, assim,
tudo bem, Satanás ter se rebelado, ele foi em outros planetas e não foi aceito. Aham. Mas a partir do momento que ele conseguiu seduzir outra criatura recém-criada, né, acho que foi um impacto tremendo, porque a irmã White fala que o ser humano foi a obra-prima da criação, né? Exatamente. Foi um grande impacto mesmo, Helder. Eu acredito que muitas pessoas não sabem ou não têm nem noção do quão profundo o pecado marcou o universo. E nós vamos falar muito sobre o pecado justamente nesse tema. Enfim, como nós falamos até na nossa reunião passada, tudo o que aconteceu foi por causa do pecado. Jesus ter morrido foi por causa do pecado. Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, cometeram pecado. O primeiro homicídio foi por causa do pecado. Estarmos neste mundo até hoje sofrendo é por causa do pecado. Então, que sentido há em defender o pecado até como se fosse uma coisa boa? Hoje mesmo eu vi um vídeo em que um importante teólogo da nossa igreja, na verdade uns dois ali, ele falando que depois da porta da graça a gente vai continuar pecando, que a história do pecado só se encerra quando for para o céu, etc, etc. Uhum. Então, assim, parece que existe uma ênfase muito forte na questão de que a gente não precisa se preocupar tanto, que o pecado nos acompanha até o final. Quando justamente vamos para os livros e vamos perceber ao contrário disso, Sim. né? Que toda miséria e toda desgraça que vivemos e que ocasionou a morte de Jesus foi por causa do pecado. Sim. Daí é interessante a gente estudar realmente esse grande conflito, como a gente tem feito aqui, né? Avaliando os textos minuciosamente. A gente perceber que quando você estuda o grande conflito, não só o livro Grande Conflito, mas o tema, o conflito cósmico, né? Você consegue até se defender de certas heresias, porque você consegue encaixar certinho todas as coisas, todas as peças. E se protege, né? E se protege, exatamente. Eu me lembro até de um livro que John Wesley publicou e trouxe na época sobre santificação, trouxe certa repercussão nos seus dias, até que uma grande autoridade civil chamou ele para ele falar sobre esse livro. Uau. E ele deixou que a pessoa falasse, essa autoridade. Sim. E a pergunta dele foi para aquela autoridade: quais benefícios o pecado tem te trazido para que você o defenda com tanta veemência? Essa foi a resposta de a pergunta de John Wesley para ele. Quais benefícios o pecado tem te trazido pelo fato de você o defender com tanta veemência? Muito interessante. Então, muitas vezes parece que o pecado nos traz benefícios. Sim. Mas vamos lá, Helder. Vamos avançar na nossa análise de hoje. Nós estamos aí já com 80 pessoas nos acompanhando, a gente agradece. Eu agradeço também o pessoal da técnica aqui, que nos acompanham, Vanessa, Arthur, Raquel, Mateus, o Rafa, que não está, mas sempre nos dá o apoio à distância. Enquanto vocês estão aí apreciando, sempre tem pessoas trabalhando. Então, que vocês possam estar orando por esse time. Nós estamos querendo montar outro cenário e vamos depender de mais uma câmera. E também, se for do seu desejo, colaborar com o projeto Mayflower, que é o canal que nós temos aqui, faça contato também. A gente vai até disponibilizar uma conta. Na verdade, o Mateus depois até pode, nas próximas podcasts, ele já pode deixar a conta do Mayflower aqui. Ele pode solicitar junto à tesouraria, Mateus. E a Vanessa já podem até deixar. Se você quiser falar até com a tesoureira agora, e se ela estiver online, a gente trabalha todo o tempo aqui, irmãos. Aí vocês podem deixar disponível essa conta, a gente abriu uma conta para o Mayflower. E aí nós vamos conseguir entregar mais conteúdos para vocês. O objetivo se a gente consegue ampliar o nosso suporte de material físico, é ter um programa por dia. Vai ser uma benção, vai ser um desafio também, mas vai ser uma benção. Ok? Se conseguir a conta, você me fala, tá, Mateus? Tá bom? Se conseguir a conta, me fala. Pessoal, vamos avançar aqui. Podemos ir, Helder? Mergulhar de bico? Vamos lá, vamos mergulhar. No nosso último encontro, nós estávamos no Éden. Sim. Agora vamos avançar para fora do Éden. Gênesis 3. Gênesis 3, 4. Não, na verdade, Gênesis 3, 2. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comerás,
do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comerás, e nem nela tocareis, porque se comer, morrerás. Verso 4, sim. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Aqui nós temos a primeira apresentação do grande engano. Ok. De que você pode desobedecer às ordens de Deus, ou seja, você pode pisar a lei de Deus e não morrer, e não sofrer consequências. Isso. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O conflito sempre foi em torno da lei de Deus. Olha as primeira Mensagem dos Coríntios, volume 1, 316. Eu vou ler textos para vocês agora. Diz assim: a luta iniciada no céu em torno da lei de Deus continuou na terra desde a expulsão de Satanás. Então, a luta iniciada no céu Continuou. contra a lei de Deus continua aqui na terra. O desejado, 763, eu vou dando os textos aí para vocês irem anotando. Ó, Isso. ali diz, primeiro, o desejado, página 117, página 761 e outros mais, fala que o conflito aconteceu no céu. Mensagem Escolhidas 1, 316 diz que o conflito foi transferido para a terra e continuou em torno da lei de Deus. Ok. O desejado 763 diz: a guerra contra a lei divina, começada no céu, continuada na terra, permanecerá até o fim dos tempos. Então começou no céu, teve início na terra e vai até os fins dos tempos. Ou seja, a lei de Deus é o centro. E por que Helder é o centro? Como vimos no estudo passado, Salmo 97, 2, Salmo 119, 172 e, enfim, outros textos mais, Isaías 53, apresenta a ideia de que a lei de Deus é o fundamento do seu governo. É isso. Por isso que Isaías 14 fala que Lúcifer queria estabelecer o seu trono no lugar do trono de Deus aos lados do norte. E Salmos 48, verso 1 e 2 fala que aos lados do norte está a cidade do grande Deus, do grande rei. Então, na verdade, Lúcifer queria estabelecer o seu trono no lugar do trono de Deus. E para isso ele começou a minar as bases do governo de Deus. E qual é um dos fundamentos, ou na verdade são dois. O primeiro fundamento, Salmo 89 diz que um dos fundamentos do reino de Deus é a verdade e transparência, poesia hebraica. E Salmo 97, 2 diz que o outro fundamento, sendo corroborado por Salmo 119, 172, é que a lei, verdade e a lei. Sim. Transparência e a lei. Então, quando Satanás ataca a lei de Deus, ele está simplesmente tentando jogar por terra os fundamentos do governo de Deus. Então, quando um político, por exemplo, vai falar, quer ser lançado aí no cenário, uma das coisas que ele procura fazer é justamente minar os titames governamentais do partido vigente. Sim. Isso aconteceu muito aí entre direita e esquerda, Bolsonaro, Lula, etc. Onde um tentou minar o governo do outro através de falsas acusações. E isso se viu muito, na verdade, da direita para com a esquerda aqui no Brasil, na Venezuela e outros países também aí que a gente acompanha alguma coisa, sabe que o mesmo se passou. E a Argentina caminha para algo não diferente disso também. Então, o que Satanás fez foi tentar minar a lei de Deus no céu. Ok. Quando ele veio para a terra, ele fez a mesma coisa. O alvo dele continuou sendo a lei. Ok, uma pergunta. Eu vou te fazer, mas talvez, não sei se você vai conseguir trazer a resposta. E também não tem problema, porque é uma pergunta um pouco difícil. Por quê? Por que Satanás ataca a lei? Porque se ele derrubar a lei, ele consegue estar no poder. Essa resposta está certa também. Mas Ezequiel 28 diz assim: perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. A lei indica, e mais especificamente o 7º mandamento, indica que somente um Deus pode ser adorado e receber adoração. Ok. Qual sempre foi o grande desejo de Lúcifer? Ser adorado. Ser adorado, ser reverenciado. Sim. Então, se ele joga por terra a lei, aquilo que é contra ele, você é criatura, você não pode ser adorado. Cai. Sim. E aí sim ele consegue ser adorado. Então ele
tem essa grande intenção de anular a lei de Deus, porque dessa maneira ele pode enganar as pessoas e se dizer digno de receber adoração. Sim. Ok? Então, Satanás aqui já estimula Eva a pisar a lei de Deus e Eva acaba cedendo aos apelos de Satanás. A gente sabe que comeu do fruto e, infelizmente, o pecado entrou na história da humanidade. Os anjos celestiais subiram ao céu e a notícia de que Adão e Eva caíram em transgressão fez com que todos os louvores se cessassem e houve um período de silêncio no céu, como diz os primeiros escritos. Uau. Por causa da ovelha ou do pequeno mundo que se perdeu e cedeu às tentações de Satanás. E nesse mesmo momento, imediatamente, entra em vigor, então, o plano da redenção. Como nós vimos no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 250, que Jesus, antes das eras eternas, foi designado para ser o representante da raça humana, para dar a sua vida pela raça humana, remindo a raça humana, ele também estaria trazendo proteção para todo o universo. Ok? Eu quero agora trazer o seguinte pensamento. Desejado, página 19, diz o seguinte: nosso pequenino mundo é o livro de estudo de todo o universo. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo de todo o universo. Interessante. Tenha em mente esse texto, Patriarcas e Profetas. Deixa eu ver qual texto agora que eu quero ler para vocês. Ok, está aqui, página 70, 78. Diz o seguinte. Esse único apóstata, página 70, dirigido por Satanás, tornou-se o tentador para outros, se referindo a Caim. Sim. Um exemplo de influência, exerceram uma força desmoralizadora até que a terra se corrompeu e se encheu de violência a ponto de reclamar a sua destruição. Ok. Aqui Deus permitiu que Satanás desenvolvesse até certo ponto o seu governo nessa terra, desde Caim até o dilúvio. Caim até o dilúvio. Certo. E o Desejado diz que esse pequeno mundo se tornou o livro de estudos. Por quê? Porque se nós formos ver no próprio Patriarcas e no Desejado também, diz que Deus poderia ter destruído Satanás muito rapidamente. Sim. Deixa eu ver se eu vejo esse texto aqui no Desejado, quer ver? Deus, 759. Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como atirar um seixo à terra. Assim não o fez, porém. A rebelião não deveria ser vencida pela força. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem a fim de serem vistos por todo o universo celestial. Então Deus fez o quê? Ele concedeu tempo para que Lúcifer desenvolvesse o seu governo, a fim de que os anjos pudessem contemplar. Agora eu faço menção novamente, o texto diz que o nosso mundo é um livro no qual os anjos estudam. Sim. Então veja bem, Harry, agora eu quero falar algo para você, e também para vocês que nos acompanham. E eu quero falar isso com muito cuidado para que eu não seja mal interpretado. Ok. Ok? Deus não é o autor do pecado. Deus não é o originador do pecado. Certo. O homem não deu origem ao pecado. O homem não é o originador do pecado. O planeta Terra não deu origem ao pecado. O planeta Terra não foi o originador do pecado. O originador do pecado foi Lúcifer. Ok. O segundo em comando, ou seja, o primeiro depois de Jesus. Sim. E o pecado se originou onde? No céu. Então, na verdade, nós sofremos as consequências de algo que teve origem no céu. Jesus criou todos os seres. E o Patriarcas fala que quando Lúcifer se rebelou, não era seguro para Deus destruir Lúcifer, porque senão ele plantaria com essa ação uma semente de dúvida no coração dos anjos que a eternidade não tiraria. Ou seja, os anjos são seres eternos. Deus destruiria Lúcifer e os anjos eternamente serviriam a Deus por medo, por insegurança. Sim. Eles iriam ficar assustados. Esse texto me diz uma coisa. Possivelmente os anjos já haviam sido criados há alguns milhares de anos.
E mesmo quando Lúcifer se rebela, Deus não pôde destruí-lo, porque isso iria carregar insegurança no coração dos anjos. Então os anjos não conheciam a Deus. Mesmo vivendo num mundo, em uma atmosfera isenta de pecado, convivendo ali com Jesus, que era a expressa imagem de Deus, os anjos não conheciam profundamente quem era Deus. Isso é muito importante, eu preciso que vocês entendam isso comigo. Os anjos não conheciam a Deus mesmo antes da existência do pecado. Não conheciam profundamente, porque se eles conhecessem o caráter de Deus profundamente, eles iriam falar o que a hora que Lúcifer se rebelou? Pode destruir. Pode destruir. Por quê? Nós sabemos quem o Senhor é. Nós te conhecemos. Nós conhecemos a integridade do seu caráter, a sua justiça, a sua honestidade. Sim. Mas se Deus tivesse destruído, o que teria acontecido? Ao contrário. Sim. E eu ficar desconfiando. Nossa, mas Deus é tirano mesmo. Lúcifer não concordou, ele destruiu Deus. Deus é mau. Deus é insensato, enfim. Então, tipo assim, essa situação foi que colocou Deus na cadeira dos réus, então. Porque eles não entendiam. Eles não entendiam. Sim. Mas mais além disso, mais allá disso, como diz em espanhol, né? É que é interessante pensar que os anjos, antes do pecado, ainda não conheciam a Deus. E Deus percebeu essa fragilidade nas suas criaturas e se colocou, então, no banco dos réus. No sentido de, eles ainda são imaturos. Certo. Eles não conhecem o pecado, os anjos não conheciam o pecado, e os que ficaram lá continuam não conhecendo o pecado. Eles são imaturos, mas é por isso que eu preciso me resguardar, permitir que eles amadureçam. Sim. E quem é que tem colaborado com o amadurecimento dos anjos? A história do homem. A história do homem. Sim. O texto diz o que? Desejado 19, que o nosso mundo se tornou o livro do universo. Ou seja, os anjos estão conhecendo o caráter de Deus mais profundamente, olhando Deus lidar com o pecado aqui na terra. Muito interessante. Então, quando os anjos olham para a maneira que Deus lida com o pecado aqui na terra, contigo, comigo, com quem nos assiste, eles estão percebendo que tipo de governo é o governo de Deus. Quando ele olha as atrocidades que acontecem, eles estão olhando que tipo de governo é o governo de Satanás. Sim. Eles estão olhando que tipo de governo é o governo de Satanás. Como diz o Desejado 759, ambos os governos deveriam se desenvolver. E eles deveriam escolher a quem seguir. Então não percam isso. A história do pecado no universo foi um terrível acidente. Mas Deus tem usado esse acidente para trazer perpétua segurança. Eu digo para vocês aqui o que eu até disse no estudo passado. A história do pecado foi um tiro no pé de Satanás. Ele procurava trazer instabilidade para o universo, mas ao contrário, aconteceu. Na verdade, a história do pecado vai trazer estabilidade. Por quê? Porque os anjos agora vão conhecer profundamente quem é Deus. Sim. Assim como o homem também vai conhecer profundamente quem é Deus. E é aí que entra uma situação. Eu não posso ser alheio a isso. Eu não posso conduzir a minha vida como se isso não fosse real, como se isso não existisse. Porque isto é real e eu preciso tomar uma decisão e me posicionar, seja de um lado ou seja de outro. Não existe um ponto neutro. O homem, nós vamos ver daqui a pouco, o homem tem uma responsabilidade a desempenhar nesse grande conflito. E eu não posso viver alheio dessa responsabilidade, Helry. Exatamente. Muito bom, Silvia. Se você está gostando dessa explanação, se você está gostando do conteúdo até aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir esse estudo, compreender mais o que está acontecendo em nosso pequeno mundo. Como vimos aqui, o nosso pequeno mundo é um livro que o universo está lendo e estudando
para conhecer como é Deus, como é que é o governo de Deus e como é que é o governo de Satanás. E se você está gostando e quer também ter esse conteúdo em suas mãos, você pode adquirir o livro O Conflito Cósmico, que tem todos esses textos que o Silverino está usando. E se você quiser adquirir uma unidade, duas, quantas você quiser, nós estaremos lhe enviando, tá ok? Ele está saindo por R$ 4,90. Ok, vamos adiante então. Vamos Harry. adiante então, Silverino. Efésios 3, vamos avançar agora. Efésios 3:10. Para que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria e justiça de Deus seja conhecida dos principados e das potestades que estão nos céus. Grifem a palavra nos céus. Então, através da igreja, a sabedoria e justiça de Deus vai ser reconhecida onde? Nos céus e nos principados e potestades, nos céus. Ok. Então, o homem vai agora entrar no cenário como sendo o quê? Um advogado de Deus. Nossa, isso eu acho que vai chocar alguns, mas Interessante. fiquem até o final. No caso de Jó, muita gente fala que Deus era o advogado de Jó. Na verdade, é o contrário. Jó era o advogado de Deus. Quem sofreu a acusação não foi Jó, foi Deus. Verdade. Porque Satanás disse assim, Deus falou, olha, meu servo Jó é fiel. Aí vem a acusação, ele é fiel porque você beneficia ele. Você dá a ele vantagens. Então, quem sofreu a acusação? Foi Deus. Deus. É. E aí, Jó se torna o quê, então? O advogado de defesa de Deus. E ele foi muito bem sucedido na sua missão. Sim. Ou seja, Jó conseguiu provar para Satanás que ele temia Deus não por benefícios, mas porque ele entendia que Deus é o autor de tudo e merece reverência, independentemente se eu tenho uma vida bem-sucedida ou mal-sucedida. Sim. Então o homem, nesse sentido, se torna o advogado de Deus. Mas esperem, não saiam, fiquem aí para a gente avançar nos raciocínios. Aqui o texto diz que, através da igreja, nos céus, a justiça de Deus seria reconhecida. Olhem aí comigo Romanos capítulo 3. Verso 21, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Vamos para o verso 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, para a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Jesus Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, ou seja, em Cristo e na cruz de Cristo a justiça de Deus foi demonstrada, pela remissão dos pecados dantes cometidos, 26, para a demonstração da sua justiça, da justiça de Deus, neste tempo presente, para que Ele seja justo, Deus, e possa ser o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, através da igreja, a justiça de Deus vai ser reivindicada. E em que momentos isso acontece? Agora nós vamos para histórias bíblicas. Vamos para histórias bíblicas. Em muitas ocasiões, Deus se valeu de histórias para que o seu nome pudesse ser vindicado, para que a sua lei pudesse ser vindicada. Uma das histórias que eu gosto demais está aqui em Gênesis 22, olhem aí comigo. Gênesis capítulo 22. História de Abraão. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá, a uma montanha que eu te mostrarei, e ali oferece-o em holocausto a mim. A irmã White fala que esta foi uma das mais severas provas que um humano já passou. Isaque era a alegria do lar, era o brilho do lar, era a felicidade daquele lar. E ele preenchia tanto as lacunas daquele lar, que a irmã White também fala no Patriarcas, no capítulo 13, que o universo começou a olhar com desconfiança para Abraão. Ele falou, olha, ele gosta mais do presente do que do presenteador. E sem contar que
em episódios anteriores da vida de Abraão. Capítulo 12, ele mentiu quanto a Sara. Capítulo 17, ele demonstrou falta de fé quanto à promessa. Capítulo 18, ele demonstrou falta de fé quanto à promessa. Capítulo 20, ele mente novamente. Enfim. Houve todo um histórico aí Houve de um faltas, histórico né? de faltas. E isso fez com que o universo tivesse desconfiança de Abraão. E aí Deus desejou provar a fé do seu filho Abraão. E quando você lê todo esse capítulo, Helry, é assim comovente. Por quê? Porque a história do que se foi exigido de Abraão desafia a comunhão de qualquer um com Deus. Imagina bem, vocês que estão nos acompanhando em casa e vocês que nos acompanham aqui também. Imagina bem. Qual voz ouvir quando a voz de Deus se torna a voz de Satanás e a voz de Satanás se torna a voz de Deus? Como que eu vou discernir isso? Porque a voz de Deus dizia o que no ouvido de Abraão? Mata o teu único filho. Sim. E a voz de Satanás dizia o quê? Não matarás. Não matarás. E a voz de Deus? Matarás o teu único filho. Desafia aspectos profundos da comunhão de uma pessoa com Deus. Porque de um lado Satanás falava, não é para matar. E qual voz você acha que Abraão queria ouvir? Na sua carne. Não matarás. Ou seja, a voz do inimigo. A voz de Satanás. A voz de Satanás. Mas Abraão, no meio deste conflito, conseguiu discernir que era a voz de Deus que imperativamente urdia aos seus ouvidos dizendo, mata o teu filho, o teu único filho. Uau. E foram 3 dias de dor. Porque quando Abraão recebeu a ordem, mata o teu filho, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus 11, Tiago também, no seu coração ele matou. E ofereceu a Abraão o seu filho Isaque. O verbo ali oferecer é um verbo transitivo direto que denota ação, não intenção. Então no coração de Abraão ele matou Isaque. Sim. Então quando ele caminhou 3 dias, ele caminhou com um morto vivo do seu lado. Porque no coração de Abraão, Isaque estava morto. O Desejado 466, se não me falha a memória, ou 86, fala que Abraão desejava ver o dia de Deus. E ela fala que no sacrifício de Isaque, Abraão pôde ver o dia de Deus. E na verdade, Deus também viu o seu dia na experiência de Abraão. Sim. Quando ele mesmo teria a experiência que Abraão teve de se afastar, ou de estar distante do seu filho por 3 dias. Sim. Primeiros Escritos 128, pensais que foi sem luta que Deus entregou o seu direto filho? Não, não, não. Não foi sem luta que Deus entregou seu filho. Durante 3 dias Abraão caminhou com Isaque e aquela voz no seu ouvido, não matarás, matarás, não matarás, matarás. E está todo grifado aqui porque é maravilhoso. Reflete bem os 3 dias que Cristo passou também, né? Exatamente, exatamente. E aí Abraão avista o monte, e aí, aqui fala que, na página 152, que ele ouviu a doce voz de Isaque ao perguntar, pai, aqui está a lenha, e aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Que prova foi aquela para este pai tão amado, que tanto amava, quando as carinhosas palavras foram proferidas por Isaque. Abraão respondeu, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. No lugar indicado, construíram o altar, e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão começou a desvendar para o seu filho a mensagem divina, de que ele seria o cordeiro a ser sacrificado. Foi com terror e espanto que Isaque recebeu essa notícia, mas não pôs resistência. Exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem, se ele quisesse fugir. Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a ser obediente e pronto a confiar em seu pai.
Isaac era participante da fé de Abraão e sentiu-se honrado, sendo chamado a dar sua vida em oferta a Deus. Com ternura, Isaac procurou aliviar a dor do pai e fortaleceu as mãos do idoso profeta e ajudou a amarrar as suas próprias mãos. Agora as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas são derramadas, os últimos abraços são dados. E Abraão posiciona-se e levanta o cutelo para executar a ordem de Deus. Essa história é comovente. Que detalhes, né, profundos que nos fazem refletir. Às vezes um pai fala assim para a criança: meu filho, eu não posso comprar uma bicicleta para você porque o papai não tem dinheiro. A criança se joga no chão, se debate. O jovem, o pai fala: meu filho, eu acho que essa moça não é para você. Ele fala: é pai, mas eu vou viver com ela, então fica tranquilo. E no caso de Abraão, ele expôs Isaac a uma prova muito grande. Olha, você vai ser o cordeiro, meu filho. E Isaac se submete. E eu quero ler para vocês aqui na página 154, 155, que tem o cerne do tema. Depende Deus do homem ou não? O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para o seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiriam, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado no céu e dos outros mundos. Então foi para a instrução de quem, Helder? De todo o universo, dos seres destituídos de pecado e dos outros mundos. O campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio de estudo do universo. Porquanto Abraão mostrara a falta de fé nas promessas de Deus, Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Então, quando Abraão fraquejou na fé, nos pontos que mencionamos, o que Satanás fez? Acusou ele. Acusou ele diante dos anjos e diante de Deus. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante todo o céu, para demonstrar que nada menos que perfeita obediência pode ser aceita, e para patentear de maneira mais ampla perante eles o plano da salvação. Os seres celestiais foram convocados como testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaac seriam provadas. A prova foi muito mais severa do que a que foi exigida de Adão. Então, que interessante, né? Foi mais severo do que o que se foi exigido de Adão. Então, se Adão, tendo uma natureza não pecaminosa, uma natureza glorificada, caiu, imagina se Adão tivesse a natureza pecaminosa e colocado no lugar de Abraão. Quão certo ele teria caído. Então, irmãos, aqui já vale uma lição muito grande. E um ponto teológico. Adão tinha natureza glorificada e pecou. Certo. Ele pecou em um aspecto infinitamente mais fraco do que Abraão, tendo natureza pecaminosa. Então, assim, onde Adão foi derrotado em uma prova pequena, Abraão foi vitorioso em uma prova extremamente mais difícil, tendo natureza pecaminosa. Sim. Então, a vitória sobre o pecado, ela sim pode acontecer com o indivíduo tendo uma natureza pecaminosa. Então, se Abraão tinha natureza pecaminosa e venceu em uma prova que foi infinitamente maior do que Adão, isso mostra que Adão poderia ter vencido lá, e isso mostra que qualquer um pode vencer, como Abraão venceu. Sim. Ok? E isso é interessante porque também faz com que as acusações contra o próprio Deus também sejam desfeitas. Exatamente. Porque quando ele acusava Abraão,
era indiretamente acusando Deus também, Exatamente. né? Então, Exatamente, ó, que ele não, aqui, cadê a parte que fala? Que ele não satisfez as condições do conceito, ou seja, ele transgrediu a lei. aham, E de fato ele fez isso. sim, Então Satanás falava, tá vendo? A lei é injusta, ela não pode ser obedecida. Deus falou então, olha, eu vou trazer uma prova muito maior do que essas que ele passou. Muito maior do que ter mentido 2 vezes contra Sara, do que ter demonstrado falta de fé. Eu vou trazer uma prova muito maior sobre ele e ele vai suportar. E quem eram os mais interessados nisso? os anjos Os anjos e os seres celestiais. celestiais. Porque imagina só, Deus pediu para Abraão, vou fazer uma analogia, uma brincadeira. Aham. Deus pediu para Abraão pegar 20 quilos, Abraão não conseguiu pegar. Chegamos em Gênesis 17. Deus pediu para ele pegar 15 quilos, ele não conseguiu pegar. Gênesis 18, 10 quilos, ele não conseguiu pegar. Gênesis 20, mentiu novamente. Pegar 8 quilos, ele não conseguiu pegar. E agora Deus fala, bom, eu vou pedir para ele pegar 1 tonelada agora. Na mente dos anjos, o que se passou? Não vai conseguir. Ó, se ele não pegou 10 quilos, é óbvio que ele não vai pegar 1 tonelada. Aham. 1 tonelada seria justamente a grande prova que foi exigida dele. Ele com 120 anos de idade, Isaac com 20 anos, já um garoto vigoroso. Ok, seres celestiais foram convidados para testemunhar isso. A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimento, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro parou para contemplar aquela cena. O céu inteiro. Com espanto e admiração, o céu acompanhou a obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu a fidelidade de Abraão. O céu todo aplaudiu. Quem disse que os homens não podem ser aplaudidos? O céu inteiro aplaudiu a fidelidade de Abraão. Que lindo. As acusações de Satanás demonstraram-se novamente falsas. Deus declarou a seu servo, agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O concerto de Deus, confirmado por Abraão por um juramento, perante os seres dos outros mundos, Sim. linguagem jurídica, testificou que a obediência será recompensada. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, quem estava ali como testemunhas acompanhando aquele concerto? Os outros mundos. Está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Aham. É que às vezes a gente não lê, prestando atenção, ó. O concerto de Deus confirmado a Abraão Um juramento por um juramento perante os seres de outros mundos. de outros mundos. Então, os outros mundos, Helder, estavam ali quando ele fez aquele concerto. Mas o que Abraão fez? Ele quebrou o concerto. E aí esses seres aqui dos outros mundos falaram, não, Deus falou, não, ele vai conseguir. Capítulo 17, desdenhou da promessa de Deus. E quem estava olhando isso? Os seres Os dos seres outros dos outros mundos. Não, capítulo 18, ele vai conseguir. Não, capítulo 20, ele vai conseguir. E aí quando chega no capítulo 22, o que acontece? Eles estão desacreditados. Olha, está na cara que ele não vai conseguir. Se em coisas mais fáceis ele não conseguiu, é óbvio que ele não vai conseguir nessa maior prova. E aí, para surpresa de todos os seres celestiais, é por isso que o texto diz que de pé eles aplaudiram Abraão, é porque Abraão foi vitorioso em uma prova infinitamente maior do que a que Adão tinha sido submetido. Que fantástico, né? Fantástico, fantástico. Olha, tinha sido difícil mesmo para os anjos compreender o mistério da redenção. Isto é, compreender que Cristo, comandante do céu, o Filho de Deus vivo, deveria morrer pelo homem culpado. Quando foi dada a ordem a Abraão, oferece o teu filho, o teu único filho, isto assegurou o interesse de todos os seres celestiais. Olha só, que essa aqui eu não grifei, mas eu vou grifar depois. Ó, quando foi dada a ordem a Abraão, oferece o teu filho, isto cativou o interesse de todos os seres celestiais. Eles pensaram, olha, tem coisa aí. Tem alguma coisa aí. Poxa, Abraão é idoso, frágil, como é que ele vai sacrificar o filho? Sim. Com ânsia intensa, olha a intensidade do texto, com ânsia intensa, os seres celestiais observavam cada passo no cumprimento da ordem que foi dada. Uau. Ó, eles ali, ó.
Cada passo, e eles ali olhando, olhando. Cada passo que Abraão dava, cada passo e os anjos olhando. Que coisa fantástica. As entrelinhas, né? Sim. Até o canal do intérprete, o intérprete, entre linhas. A ordem foi dada, mata o teu filho, cada passo. Por quê? Porque, Desejado 19, este mundo é o livro no qual os anjos estudam. Página 154, o plano da salvação aplicado na Terra é o compêndio de estudo do universo. E por aí vai. Eles estavam estudando o plano da redenção, Helder. Eles estavam lendo os capítulos de um livro vivido. De um livro vivido na prática. Sim. Então, foi dada a ordem, mata o teu filho. Com ânsia intensa, observavam cada passo no cumprimento daquela ordem. Quando a pergunta de Isaque, meu pai, onde está o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. E quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e for oferecido o cordeiro de Deus, o cordeiro que Deus provera em lugar de Isaque, derramou-se então muita luz sobre os mistérios do plano da redenção. Olha. Isaque, Helder, representava naquele momento a humanidade. Nós fomos sacrificados juntos com Isaque. A raça humana estava deitada naquela pira. Ali nós fomos representados. E aquele cordeiro que morreu em lugar da humanidade, Isaque, representava Jesus que morreria 2000 anos depois, cerca de 2000 anos depois, em lugar da humanidade. Mas em Isaque nós fomos sacrificados. Em Isaque, o homem também foi colocado de maneira mais proeminente no conflito. Muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Achei bem interessante mesmo. Derramou-se então grande luz sobre os mistérios da redenção, e mesmo os anjos compreenderam mais claramente a maravilhosa providência que Deus tomara para a salvação dos homens. Então mesmo os anjos entenderam mais claramente o plano da redenção. Mesmo os anjos. E o céu inteiro pôde aplaudir essa grande demonstração de fé de Abraão. Uau, muito interessante. Então, meus amados, nesse momento o que acontece? As acusações que foram feitas contra Deus se demonstraram falsas. E aí, Helder, vem a pergunta. O homem serve para alguma coisa nesse grande conflito? Deus, no caso de Abraão, usou quem para mostrar que a sua lei é justa, boa e santa? Deus usou quem nessa história? Abraão. Deus não usou um anjo. Deus não usou serafins e querubins, não usou Cristo ali. Deus usou Abraão. Sim. Deus usou Abraão. Abraão pôde justificar o caráter de Deus. Maravilha, podemos avançar? Podemos avançar, muito Estamos bom. já com 1 hora. 1 hora. O tempo passa muito rápido. Muito bom. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Não deixem de compartilhar. Não deixem de comentar também o que vocês estão achando sobre o conteúdo. Se vocês ouviram alguma coisa aqui que chamou a atenção de vocês, compartilhem. Se vocês têm alguma dúvida, podem colocar aqui no nosso chat que nós vamos respondê-la aqui. Então, vamos avançar, Silverino. Muito interessante essa parte de Abraão. E agora vamos ver o que tem mais pela frente. Então, Helder, quem estava mais perto do céu? Lúcifer ou Adão? Lúcifer porque não estava no céu. Sim. Lúcifer estando no céu pecou. Uau. Transgrediu. Adão estando longe do céu na terra pecou. Transgrediu. Ok. Quem estava mais perto do céu? Adão ou Enoque? Adão. Adão estava dentro de um ambiente que era Ok, então praticamente... Adão, em cronologia e em aspectos circunstanciais, estava mais perto do céu. Sim. Ok? Adão transgrediu. Enoque transgrediu? Não. Não, mas chegou um momento em que ele foi considerado tão santo que ele foi para o céu. Sim. O livro Verdade sobre os Anjos, na página 49, diz que Deus colocaria o homem sobre prova aqui na terra e depois repovoaria a terça parte dos anjos nos céus. Ou seja, o plano de Deus era
com Adão e seus descendentes, repovoar o céu. Ok. Então nós temos aqui o céu. Então vamos ilustrar. Vamos testar até de sua mão. Aqui está o céu. Ok. Aqui está Adão. Ok. E aqui está Enoque. Aham. Não seria mais fácil para Adão ter sido obediente e ter sido levado ao céu? Sim. Mas isso não aconteceu. Nós estamos falando aqui de Enoque, que com uma natureza pecaminosa, ele trilhou pelo caminho em que Adão fracassou e foi o primeiro a ser trasladado para o céu. Ou seja, não era alguém que vivia no Éden que foi trasladado para o céu. Sim. Era alguém que já vivia em certo período de degeneração humana. Então, Sim. Enoque ultrapassou o Éden e chegou ao céu. Ah, mas Enoque ainda estava mais perto do céu. E Elias? Elias não estava aqui embaixo? Só que antes de Elias temos quem? Moisés. Moisés não Sim. estava aqui? Sim. Moisés ultrapassou por onde caminhou Enoque, Adão, céu. Elias está mais longe. Sim. Então Elias passou por onde caminhou Moisés, Enoque, Enoque, Adão Adão. e foi ao céu. Quando a gente vai para os dias de Cristo, por exemplo, não foi uma multidão de salvos? Sim. E muitos conjecturam que até João Batista, é claro que é conjectura. Então veja bem, não é a natureza pecaminosa que determina a nossa trajetória espiritual, é a nossa decisão. Sim. É a nossa decisão que determina isso. Olha só esse texto aqui. Uau. Fácil de memorizar. Palavra de Jesus 3:3. Olha só esse texto aqui, Helry. Colaborando a vontade do homem com a vontade de Deus, a vontade do homem se torna o quê? Lê pra gente essa palavra aqui. Onipotente. Se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Então, meus amados, esse texto aqui diz que quando eu uno a minha vontade com a vontade de Deus, a minha vontade se torna onipotente. Sim. 2 Pedro 1, 2 Pedro, acho que capítulo 1, verso 4, 3, por ali, vai dizer que quando nós corroboramos, unimos a nossa vontade com a vontade de Deus, nós passamos a participar da natureza divina. Aham. Então, é desonesto dizer que a natureza pecaminosa determina alguma coisa, porque não determina, é a nossa escolha. Sim. Adão não tinha natureza pecaminosa e pecou. Não foi para o céu, está na terra. Uhum. Enoque, Elias, Moisés. e o grupo que foi para o céu tinham natureza pecaminosa e já foram na nossa frente para o céu. Então, o que acontece, Helry? Em muitos momentos, Deus utiliza personagens para mostrarem de maneira até lúdica, ou seja, de maneira palpável, que a lei pode ser obedecida. Olha a história de José no Egito. Ele foi para lá com 17 anos, escravo, e a irmã White aqui na página 213 do Patriarcas, fala assim, José aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não poderiam ensinar. Ali mesmo José se entregou completamente a Deus, 214, e aprendeu em um dia aquilo que a vida toda poderia ensinar. Sua alma, a alma de José, tremeu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus e agir em todas as circunstâncias como convinha um súdito do reino de Deus. Ou seja, ele tremeu diante da decisão de ser fiel. Uhum. E a experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso, fiel e senhor de si. Isso em um dia. Ele se tornou senhor de si. Ou seja, ele mesmo tomou essa posição. Ele tomou essa decisão. Sim. E aí entra a parte que eu quero enfatizar. 11 anos se passaram ele na casa de Potifar, Gênesis capítulo 39. 11 anos. Ele chegou lá com 17, ele está com 28 anos. A parte mais crítica, na verdade, da história da juventude, né? Ele passou ali sendo tentado. Sim. Gênesis 39 diz que a mulher de Potifar dizia todos os dias, vem, deita-te comigo, vem, deita-te comigo. E ele dizia, como eu farei tal coisa contra o meu Senhor? Só que no último dia, na última tentação, o texto bíblico, a irmã White fala também que ela foi determinada, ou vai ser ou não vai ser. Foi quando ela tentou possuí-lo à força. Uhum. E aí,
aqui no Patriarcas tem um relato fantástico. A esposa do seu senhor esforçou-se por seduzir o jovem a transgredir a lei de Deus. Até ali ele permanecera incontaminado da corrupção que enchia aquela terra gentílica. Mas esta tentação, então o texto diz que era uma tentação. Aham. Não era assim, ele olhava para ele, era como ele estava olhando para uma pessoa que não lhe atraía. Sim. Mas esta tentação, tão súbita, forte e sedutora como parecia ser, como ele poderia enfrentar? José bem sabia qual seriam as consequências de sua resistência. E é aqui que eu acho lindo. 2 quadros, então, foram pintados diante de José. De um lado estava escrito: encobrimento, favores, prazeres, recompensas, se ele cedesse aos encantos daquela mulher. O outro quadro pintava desgraça, prisão, sofrimento, morte, se ele resistisse. Aham. Como escolher diante disso? Mas aqui que está o texto que eu quero enfatizar, Helry. Os anjos celestiais pararam para observar aquela cena e ver qual seria a decisão de José. Uau. Então o que estava acontecendo ali? Mais uma vez os anjos avaliando aquela situação. O tema do grande conflito acontecendo. Deus falou, olha, José vai ser fiel, ainda que as provas sejam fortes. E os anjos, não vai ser. Deus então permite que o cenário chegue a esse ponto. E nós sabemos qual foi a decisão de José. Ele permaneceu fiel, acabou na prisão e Deus o honrou depois. Então eu quero que vocês percebam comigo, amados, nós poderíamos ver assim muitas histórias com essas mesmas tangentes, mas não é o objetivo. Certo. Em que Deus oferece um cenário real, um palco real, de uma história real, de uma decisão real que nós precisamos tomar ao lado de Cristo. Amém. Amém, muito interessante. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, Silverino, só para você dar uma esclarecida, a irmã Lúcia Helena Gavioli, perguntou aqui, só para ela compreender melhor, o homem seria então o advogado de Deus e os mundos não caídos, as testemunhas de Deus? Olha, o homem, ele desempenha esse papel importantíssimo. Tem texto da Bíblia que fala, nós somos também testemunhas, Isaías 43, 7. Testemunhas, em outro momento advogado, enfim. Os outros mundos são os espectadores interessados nesse drama. Entendi. Eles são aqueles que precisam ter as suas dúvidas esclarecidas. Ah, entendi. Porque na verdade assim, o homem, Deus, Jesus, a lei, é o centro. É o centro. Aqui, ó. Toda a trama envolve esses elementos. Isso. O homem, Jesus, a lei, está aqui. Deus. E Deus. E dentro desta, e no entorno desta cúpula está o universo observando para sanar as suas dúvidas. Certo. Irmãos, é porque me faltam as palavras adequadas. Eu não sou talhado nos bons raciocínios claros, sou um homem simples, né? Mas, em outras palavras, o que o universo está fazendo é estudando a nossa vida para saber se Satanás, porque Satanás está nesse grupo também, se Satanás está certo ou se Deus está certo. E nós nos tornamos, em certo sentido, o quê? Nós nos tornamos aqueles em quem se desvendará todo esse drama. Ok. Eu sei que isso às vezes coloca o homem muito no centro, mas o fato é esse, o homem está no centro hoje, nesse sentido. E a depender da trajetória do homem, do ser humano, Deus vai ser considerado injusto ou Satanás vai ser considerado injusto. Isso na mente dos seres celestiais. Sim. Então nós temos o nosso papel a desempenhar. Uau, nós precisamos entender isso. Grande responsabilidade. Nós precisamos entender. Deus não aparece na terra e faz as coisas, Ele usa o homem para isso.
Então Deus não foi lá e falou, não, eu vou sacrificar Isaac. Ele falou, não, Abraão vai fazer isso. E eu não vou impulsioná-lo. Na verdade, eu vou permitir a dúvida. Porque Deus poderia ter chutado Satanás para muito longe. Satanás não é limitado por Deus. Satanás não tem poder ilimitado. O problema é que, se Deus quiser, ele pode esmagar Satanás igual pó. Ele não faz isso pelo homem. Então não é Satanás que é tão poderoso quanto Deus. O problema é que o homem não corrobora com Deus. E por isso Deus fica limitado nesse sentido. Sim. Ok? Ok. Vamos avançar, Helry. Muito bom, Vamos dar um senhor. pulo, Helry, que a gente já foi há muito tempo. Vamos dar um pulo para Ok. perto da cruz agora. Vamos lá. Poderíamos ter passado pela história de Daniel, pela história de muitos profetas, inclusive a história de Elias. Certo. Mas vamos saltar para a cruz. Ok? Ok. Vamos começar aqui com desejado. Desejado. 671. Diz assim: a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. Veja que o tem aqui é uma ordem imperativa, né? Tem de ser Tem de reproduzida ser. na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição do caráter do seu povo. Acha-se envolvida na perfeição do caráter do seu povo. Então, esse texto, de certa forma, já até responde aquela pergunta se Deus precisa de nós, né? A imagem de Deus precisa ser reproduzida em nós. Aham. Vamos para a página agora que a gente vai explorar mais. 758. Agora eu quero fazer algumas leituras. 758. Cristo não entregou a sua vida antes que realizasse a obra que viera a fazer. E ao exalar o Espírito, exclamou: está consumado. Ganhar a batalha. Sua destra e seu santo braço lhe alcançaram a vitória. Como vencedor, firmou sua bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que seu reino estava perdido. Ele foi derrotado e sabia que o seu reino estava perdido. Inclusive, Lucas 10, 18 diz o quê? Jesus fala: e eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas Satanás não havia caído há 4.000 anos? Sim. Apocalipse 12 apresenta as duas quedas de Satanás. Na verdade, Satanás foi expulso do céu e tornara-se o representante deste mundo ao conquistar o governo da mão de Adão. Tanto que Lucas 4, olha só, Lucas 4. Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo o poder e sua glória, nas tentações, porque a mim me entregaram. Olha só o que o texto diz. Sim. Quem foi que entregou o mundo na mão de Satanás? Adão. Adão, olha só, está escrito: a mim me entregaram, e eu dou para quem eu quero. Está escrito isso aí, ó. Não estou nem Exatamente. brincando, ó. A mim me entregaram e eu dou para quem eu quero. É meu. Jesus reconheceu Satanás como líder. Ele falou o quê em João 12? O príncipe O deste príncipe mundo. deste mundo. Aham. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Então, qual era o grande objetivo de Satanás? Receber Receber. adoração. Aqui, na verdade, ele tentou Jesus, e foi uma das tentações mais violentas. A irmã White fala que foi uma das tentações mais violentas que ele sofreu aqui, essa última, porque ele poderia ter o reino sem passar por todo o sofrimento que ele teve que enfrentar. Ok. Ele pretendia receber adoração. Então ele falou: eu te dou tudo, você não veio por isso? Só me adora. Só me adora. E nós sabemos que ele foi derrotado. Nesse momento, Jesus, antes desse momento, mas Jesus, no seu ministério, nos últimos 3 anos, ele fala: via Satanás cair do céu como um raio. Então, Satanás ia, prova disso, João 1, 2. E aconteceu que nos dias em que os filhos dos homens, ou os filhos de Deus, na verdade, não Sim, dos os homens, filhos de iam Deus. se apresentar diante de Deus como representantes, Satanás ia entre eles. Ele ia representando quem? O mundo. Ele ia representando a terra. Aham. E aí, tanto que Deus começa a fazer o quê? A bater um papo com Satanás. Satanás chegou lá, ele era o representante da terra, e Deus começa a bater um papo. Puxa conversa. E aí, Satanás, você viu que lá no seu reino eu tenho um súdito lá, implantado lá? Aí Satanás fala: você está agindo
de maneira não cavalheira, você está sendo desonesto, porque você fica abençoando ele, por isso que ele está sendo fiel no meu reino. Aham. E aí teve todo aquele drama. Só que o que acontece depois da cruz? Satanás perde acesso ao céu. Ele foi restrito somente à terra. Por isso que Apocalipse 12 diz: ai de vós, ó terra, porque Satanás desceu até vós e tem grande ira, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Então Satanás perdeu acesso ao céu. Ele não fica indo mais lá nas cortes celestiais a ficar atormentando os anjos. Aham. Ele não sai mais da terra. Ele viu que estava desmascarado. Para os anjos e os mundos não caídos, Helry, o brado está consumado, teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como o nosso, o seu benefício de quem? Dos mundos Não caídos. Certo. Isso aqui tudo é valioso, tá? Ó. Aham. Para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado, teve profunda significação. Fora em seu benefício, assim como o nosso, que se operara a obra da redenção. Então pergunta, então os anjos se beneficiaram com a obra da redenção? Sim. Se beneficiaram. Sim. Eles se beneficiaram com a obra da redenção. Juntamente conosco, eles compartilham os frutos da vitória de Cristo. Uau. Então Jesus morreu somente pelo homem? Não. Claro que não. Ele morreu também pelos seres celestiais. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e aos mundos não caídos. O arquiapóstata se revestiu por tal forma de engano que mesmo os santos anjos não compreenderam seus princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião e onde isso ia dar. Então, mesmo depois do dilúvio, mesmo depois que tudo que aconteceu, os anjos ainda não conseguiram enxergar claramente. E então, quando ele fala ali na queda que ele via Satanás caindo, então pode-se dizer assim que ele caiu pela segunda vez da mente dos anjos, podemos dizer assim, Exatamente. né? Aham. Nessa segunda expulsão de Lúcifer, aí sim, Aham. por mais que os anjos não compreenderam tudo, como nós vamos ver daqui a pouco, Aham. mas naquele momento se instaurou segurança. Ah. A semente de dúvida foi tirada. Ok. Naquele momento, se Deus quisesse, poderia ter destruído ele, mas não destruiu, nós vamos saber o porquê daqui a pouco também. Isso é tão profundo porque para nós que temos lido, né, a Bíblia, contando todas as histórias, a gente pode ver todos os atos de Satanás durante o Antigo Testamento, quando chega, para a gente entender assim, poxa, mas os anjos não entenderam até a cruz. Como que isso é possível? Que até a cruz eles não tinham entendido. Né? E nós vamos ver que nem na cruz entenderam tudo. Pois é. Ok. Deu-se tempo, então, lei o 759 desejado, tempo para que os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo universo celestial. Helry, lê para mim. A fim de quê? A fim de serem Vistos pelo universo celestial. Então, Satanás foi poupado por causa do homem ou por causa dos anjos? Por causa dos anjos. Gente, não olhemos só para o nosso umbigo. Às vezes nós nos achamos tão especiais e tão a cereja do bolo, mas na verdade o universo é maior do que o planeta Terra. É. O planeta Terra é só um fragmento da vasta criação de Deus. Mas por outro lado, eu posso ver por outro prisma. Este insignificante planeta poderá atuar, trazendo perpétua segurança para o universo. Amém. Mas assim, quando Deus permite Jesus vir à Terra e morrer, como diz o Patriarca 68, 69, e outros textos mais, Deus permitiu que Jesus viesse para morrer, foi para trazer estabilidade para o universo, para os milhares de seres e milhões de seres criados que permaneceram com dúvida. Então o texto diz claramente que deu-se tempo para que Satanás desenvolvesse o seu governo para os anjos verem, os seres não criados verem. E foi permitido a ele desenvolver isso onde? No nosso pequeno no planeta Terra. Aham. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o sentimento daquilo que nós estamos vendo, ou daquilo que nós estamos estudando. O grande objetivo de Deus não é somente salvar o homem, mas é salvar o universo. É salvar todo o universo. Satanás induziu o homem ao pecado, e o plano da redenção entrou em vigor. Por 4.000 anos esteve Cristo trabalhando pelo reerguimento do homem, e Satanás trabalhando por sua degradação.
enquanto o universo celestial contemplava tudo. Então Jesus trabalhando e Satanás trabalhando. E quem estava lendo tudo isso? Os seres celestiais. Todo o céu, bem como os mundos não caídos, testemunhavam o desenvolvimento desse conflito. Irmãos, espero que vocês possam estar entendendo isso. A grande questão não tem a ver tanto conosco. Nós fomos envolvidos, sim. Mas o universo é maior do que o planeta Terra, Harry. Sim. O universo é maior do que o planeta Terra. E nós estamos ajudando a esclarecer o grande ponto de litígio. Esse ponto é tão interessante que isso amplia aquele sentimento. Hoje a gente tem muito sentimento de só eu me preocupar com a minha salvação. É muito maior que tudo isso que a gente pode imaginar. É muito maior, Harry. É muito maior. Olha só, vamos continuar aqui. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus. Desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante, sua obra seria restrita à terra somente. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais poderia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem as vestes manchadas. Estavam rompidos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Que vergonha para ele, né? Que coisa maravilhosa. O plano da redenção sendo colocado, e que vergonha para Satanás. Nesse momento ele foi completamente desmascarado. E a partir daqui a gente pode avançar por tantas frentes, Harry, que eu fico tentado a saber qual a gente avança. Mas eu quero ler para vocês um texto aqui do Mensagens Escolhidas 1:255. 1:255, diz assim: com que intenso interesse foi essa luta observada pelos anjos celestiais. Mais uma vez. Jesus. E os mundos não caídos. Percebe, Harry? O universo está presente em tudo. Sim. Quando estava sendo reivindicada a honra da lei. Não meramente para este mundo, mas para o universo do céu. Uau. Está tudo aqui. Eu sei que muitas pessoas vão mal interpretar, talvez eu não estou acompanhando as perguntas aí do chat, mas está escrito. A honra da lei foi reivindicada para quê? Perante o universo do céu. Se foi reivindicada perante o universo do céu, é porque o céu estava olhando como para a lei? Com dúvidas. Com dúvidas, com insegurança, com ressalvas. É o que está escrito. Devia ser para sempre liquidado o conflito. A confederação das trevas estava também observando, para ver se porventura havia uma perspectiva de triunfo sobre o divino humano substituto da raça humana, a fim de que o apóstata pudesse exclamar, vitória. Satanás também a observava, e o mundo e seus habitantes se tornariam para sempre o reino de Satanás. Tudo se poderia falar tanto. Mas Satanás alcançou apenas o calcanhar. Não pôde tocar a cabeça. Por ocasião da morte de Cristo, Satanás viu que estava derrotado. Viu que seu verdadeiro caráter foi claramente revelado diante do céu. Diante do homem? Está dizendo homem não. Diante do céu. E que os seres celestiais e os mundos que Deus criara estariam inteiramente do lado de Deus. Então o que aconteceu aqui na cruz? Os mundos criados e os seres celestiais estariam inteiramente do lado de quem? De Deus. Inteiramente do lado de Deus. Viu ele que suas perspectivas de influência futura junto deles seriam completamente eliminadas. Agora é a grande questão.
a humanidade de Cristo. Tem gente que fala, mas não é tão importante ser isso ou ser aquilo, etc. Mas olha só isso aqui. Se ninguém pegar essa lição, Helry, e o Arthur que está olhando ali para mim, pega vocês. A humanidade de Cristo mostraria, através dos séculos eternos, a questão que liquidou o litígio. Uau. Então, o que foi que liquidou o litígio? A humanidade A de humanidade Cristo. de Jesus. Uau. Então, o que foi que deu um basta no conflito e esclareceu 100% de tudo? A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Está em qual Então, livro? Mensagem Escolhida 1:255. Então, eu Ok. pergunto, é importante entendermos a humanidade de Cristo? Muito. Foi a humanidade de Cristo que deu um basta no litígio. Tomando sobre si a natureza do homem caído, Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Ele tomou a natureza caída e com essa natureza ele fez o quê? Ele liquidou a questão do litígio. Em que sentido? No sentido de que o homem frágil, que tem a mesma natureza que eu tive, obedeceu perfeitamente à lei. Que desculpa há para o universo não obedecê-la? Que desculpa há para Lúcifer e os anjos não terem obedecido? Porque essa era a questão. Obedecer ou não obedecer? Eis a questão. E Lúcifer dizia que era impossível obedecer. E Cristo, como um homem, obedeceu tudo, perfeito. Mostrando ser possível. Ser possível. Na verdade, aí a gente já avança para esses aspectos. Quer ver? Aqui. Verdade sobre os anjos, 155. Diz assim: Satanás alegava ser impossível para o ser humano guardar a lei de Deus. A fim de provar a falsidade desta acusação, Cristo deixou o seu elevado comando, tomou sobre si a natureza do homem, veio a essa terra e colocou-se à testa da raça caída, com o objetivo de demonstrar que a humanidade poderia enfrentar as tentações de Satanás. Qual natureza? Sua natureza humana foi criada. Ela nem sequer possuía os poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. Mas qual foi a acusação de Satanás? Que a lei de Deus não podia ser observada, depois da queda de Lúcifer. Verdade sobre os anjos, deixa eu conferir esse texto aqui, que eu quero ainda compartilhar com vocês. Logo, o pensamento do seu pecado... aqui embaixo. Satanás, o anjo caído, havia declarado que ninguém poderia guardar a lei de Deus. Apontava agora para a desobediência de Adão como prova da veracidade de suas declarações. Então ele dizia o quê depois do pecado de Adão? Que ninguém poderia obedecer à lei. Ninguém poderia. Aqui estava provado. Estava provado. Desde o princípio da grande controvérsia no céu, fora a respeito da lei de Deus. Satanás procurara provar que a lei de Deus era injusta, era defeituosa, e que para o bem do universo ela deveria ser mudada. Então no céu ele falou, ninguém pode guardar a lei. Esse monte de anjo aqui não guardou. Depois que Adão pecou, ele falou, olha, ninguém vai para poder guardar a lei, depois que Adão pecou. E aí o desejado também, na página 117, olhem aqui, ó. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e de que não poderia ser obedecida. Então ele apontou a queda de Adão como prova. Olha só isso aqui, ó. Quando o homem violou a lei divina e desprezou a vontade, Satanás exultou. Está provado, disse ele, a lei não pode ser obedecida. Que mau caráter. Quando o homem pecou, Satanás exultou e clamou, está provado, a lei não pode ser obedecida. Quero usar vários textos para poder enfatizar. Vi a tristeza no semblante de Adão, ao ele ter transgredido a lei de Deus. Teriam agora que se separar.
Depois do pecado, Satanás exultou, ele se rebelara no céu e havia conquistado simpatizantes que o amavam e seguiam-no na sua rebelião. E quando Adão transgride a lei, Satanás exulta. Então, quando o homem peca, Satanás faz o quê? Ele exulta e fala, ninguém pode guardar a lei. Mas eu digo, quem foi que disse isso? Deus ou Satanás? Satanás. Satanás. Então, por que tantos homens dizem isso hoje? Que não pode guardar a lei? Deus disse que pode, é Satanás que diz que não pode. Avancemos aqui. Ok? Rompidos foram os laços de simpatia. Voltando agora para o desejado. Voltando para o desejado. No início do grande conflito, declararam a Satanás que a lei divina não podia ser obedecida. Aham. Que a justiça era incompatível com a misericórdia. E que fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. E que cada um deveria pagar pelo preço do seu pecado. Ok. Estamos aqui então nesse momento crucial. E antes de avançar, eu quero trazer aqui para vocês a seguinte situação. Muitas pessoas perguntam assim, Helry, tá, provar esse conflito no céu, toda essa situação no Espírito vai ser mais fácil. Aham. Inclusive, teve uma irmã que deixou essa pergunta aqui Mas hoje. como provar na Bíblia? Então eu quero mostrar uns textos para vocês. Avancem comigo aí para Colossenses. Colossenses. Ok. Só um detalhe, Silverino, antes de você continuar. Esse capítulo que você está lendo, do desejado, está consumado, esse capítulo, ele foi publicado. Nós chegamos a publicá-lo. Se você quiser distribuir esse capítulo, nós temos ele publicado em livreto. Um material muito bom que você pode usar como evangelismo, como usar distribuindo para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas. É muito bom esse livreto. Se chama Está Consumado, o mesmo título do capítulo. Maravilha. Antes, vamos começar com Efésios 1, tá? Ok. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo. Agora sim, verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Esse texto está falando que vai unir céu e terra, Helry? Não, Congregar o céu, congregar a terra. a terra. Uma pergunta, Helry. Se era necessário congregar o céu, é porque estava como? Dividido. Dividido. Olha o Colossenses 1 agora também, 1:20. E havendo por ele feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo, Deus, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as coisas que estão nos céus. Então o texto fala que o sangue de Cristo não somente une céu e terra, não somente une a terra, mas também reconcilia o céu. Sim. Então justamente nós estamos aqui na cruz, o desejado 761. É quando, pela morte de Jesus, Satanás é exposto e acontecem o que com as dúvidas? Se apagam. São banidas. São banidas. Olhem o capítulo 2 de Colossenses ainda. Lê para mim, Helry, o verso 14. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o que aconteceu? Eu quero focar na cruz. Aham. Verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e sobre eles triunfou. Então o que Deus fez em Jesus com os principados e potestades das trevas? Os expôs Publicamente. publicamente. Quando? Na cruz. Então, dessa maneira, e aí eu poderia ir mencionando outros textos também, que a gente não vai fazer, porque já está o suficiente de claro, né? Então, na cruz, Jesus
expõe publicamente Satanás. Diante de quem? Dos principados e Diante de todo o universo, Os exatamente. principados, Aham. potestades, diante de todo o universo. A cruz fez isso. Coisa maravilhosa, coisa linda. Glória a Deus. Voltemos aqui para o desejado. Mas o que a cruz fez, Helry? Vamos ler o Verdade sobre os Anjos. Vamos ver mais o que a cruz fez. O que a cruz fez. Página 205 Página 205. Ó. Não foi senão por ocasião da morte de Cristo que o caráter de Satanás se revelou claramente aos anjos e aos mundos não caídos. Foi então que as mentiras e acusações daquele que antes fora o exaltado anjo apareceram em sua verdadeira luz. Aham. Que coisa linda. Agora olha, o significado da morte de Cristo será. O verbo ser está flexionado em qual tempo? No futuro. Será percebido por santos e anjos. Homens caídos não teriam lugar no paraíso de Deus, sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles quem, Helry? Os anjos se encontram seguros contra a apostasia, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. É através da eficácia da cruz que os anjos no céu são protegidos contra uma nova apostasia. Então, sem a cruz de Cristo, irmãos, poderia acontecer o que novamente? Uma nova apostasia. Futuras apostasias. Que coisa tremenda. O Espírito de profecia é uma bênção. Sem a cruz, eles não estariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu. A perfeição humana fracassou no Éden. Ambos dependem da cruz. Uau. O plano da salvação tornou manifesta a justiça e o amor de Deus. Provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. Então a cruz de Cristo provê eterna salvaguarda para quem? Para os mundos não caídos. A morte sobre a cruz do Calvário é a nossa única esperança neste mundo e será o nosso tema por vir. Que coisa maravilhosa. Então é a cruz de Cristo que trouxe essa eterna segurança. Patriarcas, eu quero ler esse texto também. Patriarcas e Profetas, eu até anotei ele ali do ladinho aqui, ó, Patriarcas e Profetas 43, olha só, Helry. Que coisa linda. Patriarcas e Profetas, você quer ler para mim, Helry? Posso Esse ler. parágrafo? A rebelião de Satanás até ali. Ok. Página 43. Enquanto isso é bom que eu descanso a garganta. Diz assim: a rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo, durante todas as eras vindouras, perpétuo testemunho da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. A atuação do governo de Satanás, seus feitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se pôr de parte a autoridade divina. Testificariam que, ligado à existência do governo de Deus, está o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Assim, a história desta terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e de sofrerem sua pena. Então vai ser o que, Helry? Um perpétuo testemunho. Um perpétuo testemunho de que o pecado traz consequência. Então a cruz de Cristo é realmente algo que dividiu a história do universo. Sim, sim. A cruz é mais importante do que a gente imagina. É mais importante do que a gente imagina. Eu quero avançar ainda um pouco mais, Helry. Temos ainda 20 minutos. Eu quero ler para vocês os primeiros escritos. O que eu quero apresentar para vocês agora?
de fato, Deus está mais preocupado em olhar o que vai lá dentro do nosso coração. Aham. Não só do homem, mas também dos anjos. Certo. Por que eu digo isso? Quando Jesus revelou para os anjos, aqui no Primeiros Escritos, página 150, na verdade desde a página 149, né? Tudo aqui é lindo de se estudar. Mas a página 150 diz que os anjos se prostraram diante dele e quiseram vir no lugar dele. E aí ele fala, olha, eu vou ter que ir tomar a natureza decaída dos homens. E aí fala, e vocês vão testemunhar os meus sofrimentos, o ódio dos homens contra mim. Agitar-se-ão os seus sentimentos com mais profundas emoções. E pelo amor que vocês têm para comigo, vocês desejarão livrar-me. Livrar-me dos meus assassinos, mas não devem interferir para impedir qualquer coisa que vocês vejam. Então aqui Jesus dá uma ordem para os anjos. Qual é a ordem? Não interfiram no plano da redenção. Ok. Vocês vão me ver sofrendo, vocês vão me ver passando por grandes dores, mas contenham-se, porque é necessário que eu passe por isso. O mesmo livro, na página 167, diz: ao verem os anjos Jesus cercado pela turba, desejaram cercar o Filho de Deus, mas o anjo comandante não lhes permitiu, para que não acontecesse, ao contemplarem eles a sua traição, que o livrassem, pois o plano da salvação tinha sido formulado e deveria cumprir-se. Então, quando eles viram Jesus sofrendo, o que eles queriam fazer? Eles queriam ir lá tirar Jesus da situação. Olha só também o Verdade sobre os Anjos, na página 196. Foi difícil para os anjos suportarem a cena, e eles teriam libertado Jesus, mas os anjos em comando não lhe permitiram. Então, o que os anjos queriam fazer? Libertar Jesus. Libertar Jesus, e foi necessário que anjos em comando impedissem. Então, quando eles viram as sendas finais de Jesus, em vários momentos, aqui, esse texto que eu li foi no Getsemane, mas em vários momentos, os anjos queriam tomar Jesus, levar ele embora, fugir com ele, salvar ele. Como ali na página 167 do primeiro escrito, fala que um anjo em comando não permitiu. A página 170 também, ó. Era difícil aos anjos suportarem aquela cena. Desejavam libertar a Jesus, mas os anjos comandantes lhes proibiram isto, dizendo que era grande o resgate que deveria ser pago pelo homem, e que eles não deveriam interferir. Então anjos tiveram que impedir. A página 177, para vocês verem que é um assunto que se debate. Os anjos que pairavam sobre a cena da crucifixão de Cristo agitaram-se de indignação quando os príncipes escarneceram dele, dizendo: salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Os anjos então desejaram ir para ali para retirar Jesus da cruz e o salvar, mas não foi permitido fazer isso. O objetivo da missão ainda não estava cumprido. Então os anjos queriam libertar Jesus. Olha a página 199. Os mundos não caídos contemplavam esta cena com assombro, pois eles eram incapazes de compreender o nível de degradação que o homem alcançara. Sim. Rejeitaram o Filho de Deus e em seu lugar aceitaram ou pediram um ladrão. No caso de Judas, como é que é o nome? Barrabás. Então, olha só que interessante, Helry. Os anjos queriam ir libertar Jesus, mas eles estavam em harmonia ou em desarmonia com o que Jesus tinha ordenado? Em desarmonia. E ele tinha falado para eles não fazerem isso. Mas o amor por Jesus era tão grande que eles não acataram essa ordem. E com isso também não pecaram. Vamos voltar para o desejado? Vamos. 761. A gente já vai caminhar para o final. E vamos deixar a terceira parte para o próximo encontro. Ok. A cruz aconteceu. Com dor e espanto, o céu contemplava Cristo pendurado na cruz.
E em um momento, o céu encheu-se de assombro quando ouviram as palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que cena foi aquela para o universo celestial contemplar? Ou seja, nem os anjos esperavam que Jesus amasse tanto. Naquela situação, degradado como estava o homem, ele ainda intercede, Jesus ainda intercede por nós, ou por aqueles que estavam ali. E o céu se enche de assombro e fala: como pode? Nesse momento, o que acontece com os laços de simpatias? Romperam-se. Chega. Já está claro. Satanás pode ser banido, pode ser destruído. Entendemos quem é Deus, entendemos quem é Jesus. Todavia, Satanás não foi destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo na cruz, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Nem mesmo na cruz. Cadê o texto? Nem mesmo na cruz, Helry. 764. Ao princípio do grande conflito, os anjos não entendiam todos os elementos envolvidos. Houvesse sido deixado que Satanás e seus anjos colhessem os plenos frutos dos seus pecados e teriam perecido, mas não se patentearia aos seres celestiais ser isto inevitável resultado do pecado. Bem podiam, pois, os anjos se regozijarem ao contemplarem a cruz do Salvador, pois, embora não compreendessem ainda tudo, sabiam que a destruição do pecado e de Satanás fora assegurada na cruz. Então, mesmo na cruz, o texto diz que eles não compreenderam ainda tudo. Mas há uma grande vantagem aqui. Não compreenderam tudo, mas página 79. Os santos habitantes dos céus e dos outros mundos estavam a observar com um profundo interesse os acontecimentos que se desenrolavam na terra. Que maravilha, né? Muito. Pelos fatos manifestos no andamento do grande conflito, página 79, Deus demonstrara os princípios de suas regras de governo, que foram falsificadas por Satanás e por todos os que ele enganou. Sua justiça será finalmente reconhecida pelo mundo inteiro, embora este reconhecimento haja de se fazer demasiado tarde para salvar os que foram rebeldes. Deus tem consigo agora, depois da cruz, o quê? A simpatia e a aprovação do universo inteiro. Uau. Como é que vai fechando o quebra-cabeça, né? Sim, A dúvida está plenamente sanada? Não. ainda não. Agora nós vamos ver no próximo estudo que essa dúvida vai ser sanada, não é mais relacionada a Deus, mas é relacionada a quem? Ao homem. Não é mais se Deus é justo, mas é se o homem é justo o suficiente para habitar lá. Enquanto, passo a passo, seu grande plano avança para o completo cumprimento. Então Deus tem a simpatia dos anjos e do universo, enquanto o seu plano, passo a passo, segue. Tê-la-á o quê? A simpatia, tê-la-á consigo na extirpação final da rebelião. Então a simpatia permanece do lado de Deus até quando? Até na extirpação final. Da extirpação final da rebelião. Ver-se-á que todos os que abandonaram os preceitos divinos colocar-se-ão ao lado de Satanás, em luta contra Cristo. Quando o príncipe deste mundo for julgado, e todos os que com ele se uniram participarão de sua sorte. O universo inteiro, como testemunha da sentença, declarará: justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Uau. Então Deus assegurou a simpatia dos anjos na cruz. Todavia Satanás não foi destruído. Os anjos não perceberam nem mesmo aí tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deveriam ser mais plenamente revelados. Eles precisariam estudar mais. E por amor do homem, deveria continuar a existência de Satanás.
Olha que perfeito a sincronia dos textos. Por amor de quem agora? Do homem agora. Não mais dos anjos como era Agora, antes. o cenário não parece que mudou, Helry? Sim, O problema do céu foi o quê? Resolvido. resolvido. Agora o problema a ser resolvido é onde? Agora aqui na terra. Então, por amor ao homem, Satanás permaneceu. O homem, bem como os anjos, devia haver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumprir-lhe-ias escolher a quem servir. Então, até a cruz, eu vou ler isso aqui eu não sei, agora eu queria que todo mundo prestasse atenção, porque esse texto aqui ele é fantástico, ele não é inédito, porque já está aqui, mas talvez a maioria de nós não interpretamos esse texto corretamente. Então, eu gostaria da sua atenção. Todos estão atentos? Então eu vou ler o texto e acompanhe a interpretação gramatical do texto. Nós estamos falando do contexto da cruz. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Os anjos aqui, quais anjos? Naturalmente, não são os anjos caídos. Sim. O homem, bem como os anjos, deveriam ver o contraste entre o príncipe das trevas e o príncipe da luz. Aham. Cumprir-lhe-ia quem? Ao homem Ao homem e aos e aos anjos. Aham. Escolher a quem serviriam. Então, na cruz, os anjos no céu tiveram que fazer o quê? Escolher. Uma escolha. Uhum. Na cruz, eles deveriam fazer uma escolha. Ou vocês tomam posição ao lado da cruz, depois de tudo isso, ou vocês descem e se unem a Satanás. Eles deveriam escolher a quem servir. Mas, como não temos relato de nenhum anjo descendo depois da cruz, sendo expulso, nós sabemos que o trabalho de Cristo em prol dos anjos foi eficiente. Sim. Então, o trabalho de Deus, o trabalho de Jesus para salvar o homem, Helry, foi tão real e tão necessário para a salvação quanto a salvação dos anjos. Ou seja, na cruz, se Jesus tivesse tido alguma falha, muitos anjos poderiam ter abandonado o céu e falado, não, eu vou me unir a Satanás, porque eu Sim. acho que ele está certo. Sim. Mas na cruz eles tiveram que escolher. E na cruz houve-se, então, clareza o suficiente para eles tomarem uma decisão consciente e tomar a decisão de que lado eles gostariam de estar. E aí a pergunta, Jesus veio, deixou o exemplo, foi o modelo. Por que então que até hoje Lúcifer não foi destruído? Será que existe algo agora, um pouco mais relacionado ao âmbito do planeta, que precisa ser esclarecido? E que não foi esclarecido, e por isso que Jesus não voltou depois da cruz? Por isso que ele não voltou até hoje, depois de 1844? Sim. Mas esse vai ser um assunto para o nosso próximo podcast. Amém. Glória a Deus. Excelente, excelente estudo. Realmente, Silverino, a gente fica impressionado como que está tudo escrito, como que está tudo ali às claras para nós, e muitas das vezes a gente não percebe. E tudo isso mostrando todos esses eventos que acontecem no céu, e às vezes a gente está tão preocupado só com a nossa própria salvação, né? Chegamos até a pensar em somente nós, somente a gente, né? Só o indivíduo pensa em si mesmo. E é uma coisa muito, muito ampla. Né? É por isso que no nosso próximo estudo, Helry, nós vamos nos dedicar a falar, no meio desse drama, qual é o papel do homem. E nós vamos perceber que a criação do homem não foi o resultado do acaso, ou simplesmente Deus falando, eu quero criar mais alguma coisa. Não. Teve um propósito ali. Deus sabia que haveria rebelião nesse planeta. E Deus sabia que esse planeta seria relevante para a história do universo. Deus sabia que esse planeta seria tão relevante que ele se tornaria o centro do universo, que é o que vai acontecer. E nós seremos reis e sacerdotes. Uau! Muito interessante. Assim que não percam o nosso próximo encontro. Amém. Amém. E você que está nos assistindo, nós queremos agradecer pela sua companhia, por você ter estado até o final conosco.
e observando todos os textos, eu vi aqui várias pessoas perguntando onde é que está, qual página, e o Silverino pôde ali falar todas as páginas. Então eu quero agradecer a você por estar sendo um bereano, vendo, né, assistindo e percebendo se as coisas são realmente assim, né? Que Deus abençoe grandemente você, tá? O estudo foi um pouco mais prolongado que o anterior, porém nós não precisamos avançar com tanta rapidez. Podemos até ali sentir melhor os textos, né? E isso foi maravilhoso, né? E eu espero que você tenha gostado e, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhecer, com todas as suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer essa verdade tão maravilhosa, essa bênção tão grandiosa que é esse tema, o grande conflito, né? Então, queridos irmãos, queremos nos despedir aqui, foi maravilhoso esse momento, e se você ficou com alguma dúvida, você pode enviar para nós, ou através do chat, ou através da nossa central de atendimento, você vai poder também através dali ter um contato conosco e se estiver ao nosso alcance, estaremos lhe respondendo. E se você quer esse conteúdo impresso, se você quer estudar melhor esse conteúdo, cada texto, nós temos publicado o livro O Conflito Cósmico. Esse título ficou ótimo. Realmente ficou um título que abrange tudo. O Conflito Cósmico. É um pequeno grande livro. Pois é, a reivindicação do caráter de Deus. Não é um livro de muitas páginas, é um livro de até 98 páginas, você consegue ler rápido, consegue até estudar, né, e rever várias vezes vários textos. Você vai poder adquirir por apenas R$ 4,90. O que é R$ 4,90? Além de você estar recebendo um material substancioso, um material que vai te enriquecer espiritualmente, você também vai estar contribuindo com a nossa obra de publicações para que a gente consiga publicar mais livros com esse conteúdo, que é o nosso desejo. Futuramente estaremos publicando aí, Silverino, o Desejado de Todas as Nações. Inclusive eu recebi ele hoje, revisado para diagramação. Olha aí, então de primeira mão você que está nos assistindo no Pode Crer, está sabendo que futuramente vamos ter o Desejado de Todas as Nações a um preço acessível, um livro que você vai poder distribuir na sua cidade, na sua vizinhança, você vai poder impactar as pessoas com o livro Desejado de Todas as Nações a um preço módico, né, Silvio? E o título vai ser Luz para Todas as Nações. Luz para Todas as Nações. Então aguarde, muito em breve você vai poder ter o Desejado de Todas as Nações. É um texto bíblico, né? Porque Lucas diz, né? E este menino será luz para todas as nações. Legal, ficou muito bom, ficou muito bom. E outro livreto que eu citei aqui foi o Está Consumado. Se você quer adquirir também esse capítulo do Desejado Todas as Nações e poder distribuir, que é um livreto rápido de leitura e tem a base desse conteúdo que foi apresentado aqui, você vai poder adquirir conosco. E eu vou fazer uma promoção aqui de última hora. Por R$ 2,00 você pode entrar em contato e adquirir esse material conosco para você poder distribuir bastante e disseminar essa mensagem desse grande conflito. Inclusive, muitas pessoas não compreendem a sua própria denominação, a sua própria religião, porque não entendem essa mensagem do grande conflito. Então, é isso aí. Fica aqui nosso recado. Quero agradecer ao pessoal, à equipe que esteve até aqui conosco, o pessoal que está nos assistindo e vocês também que estão aí em casa, que permitiu que nós entrássemos em seus lares para poder trazer essa mensagem. E que vocês possam também ser luz para outras pessoas também. Um grande abraço a todos vocês. Silverino, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente, continue te usando, né, e que esses conhecimentos possam alcançar o mundo inteiro, né? Amém. E até domingo, às 19 horas, onde nós vamos ter o nosso próximo encontro. Amém. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Pode Crer. Até mais. IAG. Juntos avançaremos.